Livre para todos os públicos. E a gente linda do meu coração, como vocês estão nesta manhã? Tudo certinho? Dormiram bem? Como foi o início da semana de vocês? Bora lá para mais um TV Sul Mulher. Estamos ao vivo pela TV Sul Catarinense, também lá no Facebook, no YouTube, onde vocês podem acessar, compartilhar aí para os amigos, vizinhos e conhecidos. E quem não pode assistir ao vivo, que a gente sabe, né, que às vezes não dá, pode assistir depois lá no YouTube. Toda a nossa programação fica disponível lá no nosso canal do YouTube, TV Sul Catarinense. Inscreva-se lá e curta lá também nossa página lá no Facebook, nosso Instagram, para ficar ligadinho. Também no Portal UAU, né? Portal UAU aí trazendo todas as notícias da nossa cidade, da nossa região, do estado, do mundo. Tá aí, ó, uau.com.br. Lá no Facebook você encontra UAU Comunicação e lá no Instagram uau.oficial, ok? Gente, hoje vamos trazer um tema, eu acho que essa semana, olha, essa semana aqui no TV Sul Mulher nós vamos virar muitas chaves aí, né? E vamos nos conectar com informações realmente importantes para a gente conduzir a nossa vida de uma forma melhor, de uma forma mais leve, de uma forma mais consciente, né, gente? Ontem nós tivemos um bate-papo aqui maravilhoso sobre psicologia e psiquiatria, né? Desmistificando um pouco esses dois universos aí, falamos sobre temas importantes como a depressão, como a ansiedade, e hoje eu vejo assim como um segmento do nosso papo de ontem, nós vamos trazer um tema que eu não me recordo de, eu acredito que eu já trouxe aqui no programa, mas misturado com o yoga. Hoje nós vamos falar exclusivamente só sobre esse tema, que é informação e ao mesmo tempo é um convite, um chamado para nós todos aí, porque é uma ferramenta incrível, que nos traz benefícios, olha, quase que eu acho que é impossível de descrever a todos eles. Mas tem um porém. As pessoas acham extremamente desafiador. Por quê? Vamos falar sobre meditação. Abre a câmera aí, Joãozinho, que eu estou com ele. Domício Somariva Filho, nome de caminho Shantiram, vê se eu pronunciei certo. Instrutor de meditação, treinador, empresário. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Jamara. Bom dia aos telespectadores. Pronunciei certo? É Ram, né? Shantiram. Ram, né? Shantiram, exatamente isso. Tem que me ensinar as palavras aí. Tem uma meditação que eu faço, tem as palavrinhas em sânscrito ali, tem um jeitinho de falar, né? Sim, exatamente. Esse H. Esse H tem esse som de Ram. Ram. Né? E a gente fala Ram, dá uma, né? Exato. Dá uma sonorizada, né? Um pouquinho eu sei, viu, gente? Os sons do universo, né? Sons do universo, verdade. Para quem não sabe, né, gente, os sons, né, são frequências e eu acho que o universal mais conhecido é o Om, né? Até às vezes para tirar sarro as pessoas falam assim, tá estressadésima, tá assim, Om, é bom. Fica aí no Om que ajuda bastante, ajuda, né? Com certeza. Ô Shanti, vou te chamar de Shanti, né? Tudo bem. Por que meditar é um desafio para as pessoas? Boa pergunta, Jamara. Vamos começar já no rim. No rim, por que é um desafio? Eu começo, e a gente trabalha com meditação aí pelo menos nos últimos 12 anos, de prática, de experimentos, e agora mais recente também entrevistando outros meditantes e profissionais dessa área. E eu acho que o primeiro passo, Jamara, para todos os ouvintes e que estão assistindo é desconstruir a ideia da meditação.
Como assim desconstruir? Como assim? Bom, criou-se a ideia de que meditar é difícil. Tá. Então, primeiro... É uma crença. É uma crença. A gente primeiro criou o conceito, né? Tá. Ok, meditar é difícil. Tá no inconsciente coletivo. Está no inconsciente coletivo. Por quê? Uma das ideias da meditação é que você tem que parar. Tá. E quando na realidade a gente não para. E quando não existe um parar. para essa humanidade enlouquecida... Imagina só, né? Como assim tem que parar de pensar? É isso. Então, o primeiro passo é começar a desconstruir isso, Tá. né? Meditação não é difícil, meditação Boa. é fácil. Não é parar de pensar, não é de parar de parar, né? Mas tem uma pergunta que ontem me fizeram e foi bem interessante isso. Quantas horas por dia? O dia tem 24 horas, né? E a gente já parou para pensar que a gente pensa 24 horas constantemente? Uhum. E é estressante. É. O tempo todo pensando, fazendo. E a ideia da meditação é entrar nesse estado, não de parar, não de não fazer, mas de um estado de consciência de onde eu estou, ou seja, de presença, né? Uhum. Que é o que a gente estava falando antes. Exatamente. Ficou muito famosa, né? O mindfulness, a atenção plena, né? Uhum. Então, esse estado de presença é uma das definições da meditação. O que existe realmente, né? Não existe... O Poder do Agora. O Poder do Agora é um filme. Outro livro que fez bastante sucesso. Exato. Então, passado, teoricamente, o passado não existe, ele já passou. É. O futuro, ele ainda não aconteceu. Então, o que realmente existe que eu posso me concentrar? No momento presente? No momento presente. E é neste momento presente que tudo acontece. E está acontecendo. O pensamento, então eu vou meditar e eu quero parar o pensamento. Você não para o pensamento, não tem como. Consegue desacelerar o pensamento, consegue mudar o foco do pensamento. E aí segue, mas... Acho que começamos com um bom caminho, né? Porque essa coisa de desconstruir, né? Essa crença é o ponto-chave. É o né? Primeira, bota aí no seu caderninho. Anote aí, né? Vou desconstruir essa crença, né? Existe, como é que a Jéssica ensinou para nós? A hipnoterapeuta também. Existe uma crença em mim. Não diz eu tenho a crença. Diz, existe uma crença em mim que eu não consigo meditar. Pronto, coloca aí no seu caderninho. E começa a desconstruir isso, né? Outra chave importante é essa, que para mim, eu estava aqui contando antes da gente entrar no ar, estava aqui contando para o Chante, que recentemente eu estou realmente fazendo avanços no meu processo meditativo. Porque, para mim, eu sou uma pessoa que gosta de rotina, eu sou ritualística, então, sim, para mim, eu preciso criar o ambiente, o horário, né? Para mim, funciona bem assim. Então, eu tomei isso como uma decisão e eu separo, então, esse momento para mim, junto com minhas outras práticas matinais. Mas eu escolhi isso e nesse aprendizado a gente vai aprendendo técnicas, e como é que a gente aprende? Tentando, né? Exatamente. Então eu estou descobrindo, comigo e com a minha tagarelinha aqui, as duas que ficam aqui tagarelando, estamos descobrindo a melhor forma para a gente entrar nesse estado de vácuo, né? De vácuo, porque eu acho que quando a gente atinge como, né, grandes gurus, ou talvez tu já tenha atingido, que é um estado tão pleno de conseguir estar naquele vazio, naquele vácuo, né? Que ali sim é o estado puro e pleno que talvez... Buda, né? Na sua iluminação alcançou, que é esse vazio entre a respiração, né? É isso que eu tenho buscado. Mas para isso, para mim veio fortemente ter essa consciência do presente. Consciência do presente. E senão... e o que você falou do estado do vazio, então,
há uma ideia também de que eu vou na meditação, eu vou encontrar esse estado de vazio, e aí há uma ideia de que nesse vazio não existe nada. E aí eu começo a meditar, as pessoas começam a praticar ou a terem alguma prática de meditação, tentando encontrar este vazio. Ou seja, e aí, de novo, neste vazio existe tudo. Existe o inclusive, vazio é o todo, né? Existe inclusive o aqui e o agora. E aí nós estávamos falando anteriormente, né? Somos orientados a resultados. Então, eu começo uma prática e dessa prática eu quero um resultado específico. Eu quero um resultado e quero logo. E quero né? logo, Que é exatamente. O perfil do ser humano hoje. E aí imagina a meditação como uma nova disciplina. Eu gosto de falar um pouquinho da disciplina porque às vezes as pessoas dizem assim, Eu adoro disciplina. eu não sou disciplinado. E a gente prova por A e mais B que sim, todos somos extremamente disciplinados. Quando nós pensamos em meditação, o que a gente pensa? Bom, eu necessito incluir uma nova rotina dentro de uma disciplina que eu já tenho. E às vezes, bom, primeiro ponto, se você já está pensando em meditar, ótimo, já é o primeiro caminho. Não importa a forma, o método nesse momento, você já está, opa, eu quero experimentar isso. E tem uma palavra que você falou que é o experimentar. Qual a melhor meditação? Aí você experimenta e você adequa aquela meditação ou aqueles ciclos de meditações dentro da rotina. Dentro do teu perfil, da tua rotina. E lógico, e no começo vai ser uma luta, né? Tem o meu mentor Surdial Solar que ele fala isso. Quando a gente vai incluir uma nova ideia dentro daquela rotina ou daquela disciplina que já temos, no começo vai ser uma luta. Primeiro, porque não entendemos completamente ainda. Segundo, porque é algo novo, talvez. E aí você vai incluindo isso dentro do processo. Esse experimentar eu acho interessante, porque como eu te falei antes, né, eu já tentei a técnica da vela, né? Por exemplo, você fica ali meditando naquela chama, que é lindo, é maravilhoso. Quando você está sentado diante de uma fogueira, você não fica viajando ali, olhando o fogo? Acredito que a pessoa está num estado meditativo. Também. Né? Tem gente que, por exemplo, diz, você vai dar uma caminhada na praia. E você se concentra, de repente, nos seus passos ou no som do mar. Eu acho é buscar um elemento onde você vai trazer esse estado de presença. Sim. Nós chamamos... Você vai caminhar pensando nos boletos, né? Sim. Ou você vai caminhar se conectando com aquele lugar, né? O som ou até o barulho dos carros, porque não? Exato. Pode ser num ambiente caótico. Inclusive, nós chamamos isso de âncoras. Né? São as âncoras. Qual é a âncora que eu posso... no que eu posso me ancorar nesse momento para estar no presente? Pensar no boleto que eu tenho que pagar amanhã é uma âncora do futuro. Então, ok, não é isso. Exato. Mas qual é a âncora que eu tenho no momento? E uma delas é a própria respiração. Nós respiramos consciente e inconscientemente e está ali, está fluindo naturalmente. E meditação também entra nesse estado de fluir. Ok, então, mas eu gostaria de entrar nesse fluxo de meditação, nesse estado de meditação. Então, eu busco uma âncora. Pode ser a respiração, pode ser um som. É uma meditação muito legal, justamente do som. Você medita, entra e você vai nesse silêncio, que não é um silêncio total, mas nessa quietude, você vai buscando sons. E você vai se concentrando. Já experimentei essa também. É fantástico, né? Tem um mestre zen budista, que você falou do caminhar andando, tem um mestre zen budista chamado Thich Nhat Hanh. Partiu agora em 2020, 2021. E ele é um dos precursores do mindfulness, né? É um tibetano. E ele fala de meditação andando, de estar plenamente consciente enquanto estamos caminhando. Imagina, eu saio daqui, vou até minha casa, igual você estava contando, e... Mas peraí, por onde que eu passei? Já aconteceu isso comigo, né? O que eu fiz? Como que eu dirigi? Não lembro. Ou seja, eu não estou no presente. Então, ele traz esse estado de eu vou daqui até lá. Então, eu vou consciente dos passos que eu vou pisando no chão. E ele traz até algumas frases que a gente pode dizer, né? Eu estou aqui, conta os passos. Mas, Shanti Han, e o que eu faço com tudo aquele volume de informação? Então, cada coisa no seu devido momento. E aí, lógico, entra a parte de organização. Então, faz uma agenda, cria uma rotina e você deixa cada coisa acontecer no seu devido momento. Estando consciente daquele momento presente. Por isso que a gente fala que meditação é um estado. É um estado de consciência, um estado de presença,
um estado de estar aqui e agora, independente do que acontece externamente, independente do passado, independente do futuro, eu me entro nesse estado de meditação. Aí, eu vou pegar esse gancho aqui, fazendo essa relação de passado, futuro e estado de presença. Quando a gente fala nessa questão do passado e do futuro, a gente cabe justamente num das questões mais preocupantes de hoje, que é a ansiedade, né? Um tema que a gente abordou aqui ontem um pouquinho com as meninas. Que a pessoa ansiosa é justamente essa pessoa que, né? Ou ela está vivendo lá no passado, né? Ou ela está vivendo lá no futuro. Quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu fizer aquilo, e nunca presenciando esse presente, que quando a gente lembra que presente, né? Botar aí, o que é o presente? É um presente, né? É um presente mesmo, literalmente, com lacinho e tudo, né? E é o que nós temos. Exatamente. É o que nós temos, nós não temos mais nada, né? E é legal a gente olhar para esse futuro como uma bússola, né? Por isso que a gente faz plano, né? Faz um plano de ação, faz um planejamento. Para a gente ter uma bússola, uma direção para esse futuro. E aí, na meditação, e é importante também assim, ok, quizás nós chegamos aí no momento, né, como os mestres iluminados que vivem em plena meditação. Né? Ou que nem tem um país chamado Butão, que eles meditam 2 horas de manhã e 2 horas no final da tarde, todos os dias. Porque isso é da cultura deles, né? Meditarem todo esse tempo. Bom, para nós ocidentais, meditação é algo relativamente muito novo. Inclusive, tem-se até crenças de que não... Ou se é ligado a uma religião, se não é ligado, não tem nada a ver com religião. Sim, não tem nada a ver com religião. É muito mais um estado de consciência. Ou alguém aí que tem alguma religião não respira, por acaso? Tem alguém? Todo mundo respira. Eu não conheço ninguém que não respire, né? Porque, para mim, a meditação está muito ligada com essa questão desse foco na respiração, né? Então, não tem como separar uma coisa da outra, assim. É uma técnica, né? Como eu disse. É a que eu estou me concentrando. E agora eu vou te revelar uma coisa que é linda, minha gente. Não tem quando a gente aprende a dirigir, a gente não fica assim, diz que a gente fica fominha, né? A gente quer só dirigir, né? Ou quando anda de bicicleta. Você só quer fazer aquilo, né? O amor de Deus, para me dar a chave do carro, que quer dirigir mais um pouquinho, porque é um prazer, né? É uma coisa, a sensação boa. Gente, quando a gente começa a meditar, é a mesma sensação. Exatamente. Não dá vontade de você sair dali e ir para Babs, né? Sabe a Babs, né? A Babilônia. Dá vontade de você ficar ali, quietinha. Ou você... Ai, eu quero arrumar um tempinho agora para poder parar e meditar um pouquinho. Vicia, sabe? Assim, é esse gosto, assim, de quero mais. Aí, quando eu senti isso, no dia em que eu senti isso, eu disse, bingo, tô chegando. Exatamente. Tô chegando caiu a ficha. Sim. Entendi o negócio. Dá uma sensação de certa forma, de prazer, né? Ai, de prazer, Sim. de paz, de assim, ó, de tipo, nada me abala, sabe? Pode vir um caminhão, é isso. E eu acho que assim, junto com outras práticas das pessoas, aí sim você pode unir a sua religião, a sua crença, né? Então, junto com uma oração, ou junto com as suas práticas, sei lá, quem escreve um diário, eu escrevo diário, já faz ali aquele combo, sabe? Eu, né, sugiro, eu estou fazendo de manhã e para mim é maravilhoso. Nossa, aí mesmo assim, você bota o pezinho na Babs, né? Na rua, sabe? Como que com um manto de proteção, assim, parece. Exato. Né? Você cria uma frequência em volta de ti que realmente você não quer sair daquele estado. Exato. Vamos imaginar a meditação como um momento de pausa naquele dia. Aquele momento em que, ok, eu vou tirar esse momento para me internalizar, para me conhecer melhor, sem a expectativa de um resultado. Muito importante que você falou do tempo, né? Então, quando a gente começa, e é legal para quem está começando. Eu quero te perguntar. Bom, tempo.
E aí, para quem está iniciando, para quem nunca praticou meditação, ou já praticou e desistiu porque é muito difícil, ou por isso, por aquilo, muito importante. É possível que entre nesse estado de prazer, de eu quero ficar aqui. E aí vem uma ideia da meditação que é, coloca um tempo, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, e siga aquele tempo. Bota um despertador no celular mesmo, coloca lá 5 minutinhos. Quando encerrar os 5 minutinhos, saia daquele estado. Lembra que meditação, um dos conceitos, é um estado. Então, o que acontece? Houve um estado de euforia, de plenitude, e eu quero viver nesse estado. Lembrando que as outras 23 horas e alguns minutos é vida real. Então, a meditação, eu reservo um tempo para aquela prática, e aí eu entro naquele estado, e eu volto para o estado normal, ou estado da rotina, e sigo a minha vida. Mas levando junto aquela sensação. Exatamente, porque naquele momento você acessou. Veja bem, não é buscar esse estado. E aí é um dos grandes, lembra que a gente começou lá no Porque daí início, vai gerar né? ansiedade, né? Exatamente isso. Se eu chegar... Tá, vou desligar a TV agora, assistir o programa, vou lá meditar. Eu preciso chegar naquele estado que a Jo falou. Não, é isso que o Xande está tentando explicar aqui para nós. Isso. Só se entrega. Exatamente. Porque essa busca pelo estado gera ansiedade. Gera ansiedade. A Jomara falou que ela conseguiu o estado de prazer, de plenitude. Eu quero isso também. Isso é uma busca do dia a dia, dos negócios, do trabalho e tudo mais. Você sabe quantos anos eu tenho? Eu tenho 53 anos, eu tento meditar, vamos colocar aí pelo menos uns 20 anos, né? Mais ou menos, pode ser até que mais. Quando a gente começou a ouvir falar em meditação, quem lá atrás, né, começou a ser um buscador e tal, né, a gente já tinha, óbvio, botar dentro do pacote lá, meditar, né? Sim. Então, ó que eu tô tentando, minha gente, tá? E sabe qual era meu desafio, que eu me lembro, esse outro dia eu tava lembrando disso e rindo, era o negócio do tempo. Exato. Porque o que eu botei assim na minha cabeça, eu vou meditar, vou começar meditando 5 minutos. Tinha passado 30 segundos e eu já estava assim, abafada, porque quanto tempo será que já passou? Quanto tempo será que já passou? Quanto tempo? Meu joelho está doendo, minha perna está doendo, não estou confortável, amanhã eu vou arrumar outro lugar. Era assim, era uma loucura, e eu vou tentar de novo. Aí eu abri o olho e olhava, cara, não tinha passado 1 minuto. Aquilo me dá uma frustração. Vou começar amanhã. Vou começar amanhã. E assim foi muito tempo, gente. Muito tempo. Mas é que você vai construindo outras coisas junto, né? Para mim, esse estado de presença, para mim, tem sido a chave, assim, né? Eu sempre digo aqui, né, gente? Vamos tomar banho? Vamos tomar banho. Então, se concentra no banho. Vamos dirigir? Vamos dirigir. Vocês já conhecem a história que eu falei, né? Eu entro no carro aqui na TV, eu levo quase 10 minutos para chegar em casa, chego lá, pego o controle para abrir o portão e levo um choque porque um dia, né, essa ficha caiu. Eu disse, cara, o que aconteceu da TV até aqui? Onde é que eu estava? Eu não sei, né? Nesse dia, eu realmente disse, não, isso não está certo. Não está certo. E isso a gente faz o tempo todo. Sim. A gente come, não sabe o que comeu, que gosto teve a comida, quando você vê o prato tá limpo. Exato. E daí? Não tem... Você não vive. E essa experiência que você falou da comida, quer fazer uma meditação simples? Né? Agora, ao meio-dia, todos vamos almoçar. Uma meditação simples e que todos podemos fazer vários momentos durante o dia. Exatamente isso. Thich Nhat Hanh, ele falava, vou citar ele aqui, que é um dos mestres que eu estudei bastante e pratiquei, ele falava isso. Quando Buda, né, Sakyamuni Buda, ele falava assim, como é que você sabe, né, que você está? Então, quando eu sento, eu sei que eu estou sentado. Quando eu ando, eu sei que eu estou andando. Quando eu me alimento, eu sei que eu estou me alimentando. Então, uma experiência. Ao meio-dia, hoje, você vai pegar o alimento e você vai dar aquela parada estratégica. Respira fundo. O que eu tenho aqui?
e aprecia Aham. esse espaço, né? De apreciar, de perceber, de se dar conta que você tem um prato de comida ali na frente. E aí você vai fazer o quê? Você vai, como que pedir permissão para aquele, de forma mental, gente. Isso não precisa de uma rotina grande, não, né? Sim. Mas você aprecia que você está vendo Sendo ali. grato, né? E aí você sente o cheiro daquela comida. Isso é tudo em milissegundos, tá? Aham, Você sim. só precisa estar presente. E aí você pega, coloca na colher, no garfo e leva à boca e Sente. sente. Sente o sabor, Textura, a temperatura, textura. sabor. É uma hiper mega meditação. Meditação, é verdade. É uma meditação. Então, uma coisa que é algo que a gente já Mastigar, né? Não engolir tudo. de qualquer forma. De qualquer forma. E a pergunta é: você sabia que tem muitas pessoas que meditam, mas não sabem que meditam? É justamente isso, uma das definições. Quando eu estou nesse estado de presença, quando a pessoa está nesse estado de presença, ela pode estar em estado de meditação. Lembra que meditação é uma ideia de estado, né? Estado de ser, de presença. Então imagina, eu estou me alimentando, eu sei que eu estou me alimentando. Eu posso meditar durante o banho. Né? Tem pessoas, ontem eu vi uma história linda da mãe de uma das alunas que ela medita enquanto ela lava a louça. Então, é isso, você está trabalhando e meditando. Porque você está trazendo o estado de consciência para o momento presente. E aí isso eu posso ter vários estados de meditação durante o dia. Importante. Quando falamos assim em meditação, nós queremos aqui um resultado. E aí, quanto tempo? Cada um tem um tempo. Imagina, se eu for analisar a minha história do passado todo, tudo que eu tenho de crenças e valores, e aí analisar a tua história, são totalmente diferentes. Sim. Como que nós vamos ter o mesmo resultado no mesmo tempo, no mesmo instante? Não tem como. Impossível isso acontecer. Então, aí nós lembrar que nós vivemos numa era da internet, da tecnologia, do imediatismo. Aí você ouve assim: fique milionário em 30 segundos. O outro lá diz assim: medite em 30 segundos e fique curado. E aí, pode, e veja bem, e aqui é importante ressaltar, não quer dizer que ninguém conseguiu. Pode ser que realmente alguém conseguiu esse estado. Mas é para todos? Não. Não. Cada um tem o seu tempo, né? O tempo das coisas, né? Cada um tem o seu tempo, cada um vai no seu ritmo. Mas o mais importante, persistência. Se você se encontrou, se você já se deu conta de que a meditação, e aí estão as pesquisas científicas trazendo cada dia mais e mais confirmação científica de uma prática que ela não é muito palpável, mas a ciência está comprovando benefícios na saúde. Ah, então o Shantiran quer dizer que quando eu estou doente eu medito? Bom, se você se deu conta da meditação agora, medite. Mas a ideia não é isso, não é nem a doença e nem a saúde. É simplesmente meditação. E é nesse presente que acontece a cura, é nesse presente que acontece a prosperidade, é nesse presente que acontece a abundância, que acontece aquele novo trabalho, que acontece tudo. É nesse momento... As respostas, né? Porque como tu falaste antes, né? Tem gente que medita buscando respostas, né? É, assim como a gente... Tem gente que tem um ditado que diz assim: quando a gente ora, né? A gente está pedindo para Deus, né? Ou para o universo. Quando a gente medita, a gente está recebendo a resposta. É mais ou menos isso. É a definição. Então tem gente que quer meditar, vai ter as respostinhas aí, né, gente? Mas eu acredito que sim, que vem insights, né? Sim. Porque você está se colocando naquele campo em que você está realmente receptivo, né? É tornar-se receptivo. E quando você... Por isso que os hipnoterapeutas, o pessoal aí das barras de Axis e tal, né? Eles insistem... O coach, o próprio coach, né? Insiste nas perguntas, né? Pergunte. Joga aí pro universo as perguntas. E as respostas virão. Exatamente. Né? Em sonho, em, sei lá, uma sincronicidade.
Ou, para quem medita, elas podem vir, né, através aí de um Sim. insight, enfim. Né, Gilmar? E mais importante, não necessariamente vem no momento em que eu quero. Sim, sim, Né? sim, Existe sim, o né? tempo, a resposta do universo, pode ser num outro momento, né? É. E é muito importante isso. Shanti, Sim. Vamos pegar essa história aí do Medite em 5 minutos, né? Eu já ouvi, tu tem tempo, né? Tu veio com tempo, né? O Shanti é lá de Tranquilo. Criciúma, tá? Depois ele vai deixar o trabalho dele aí pra gente se informar, tudo. Legal. O tempo. Então, tem a história do, vou começar meditando 5 minutos. Agora, o Shanti já deu aqui 2 dicas preciosas, né? Por exemplo, você pode começar agora, ao meio-dia, com o seu almoço, né? Tomando banho, lavando a louça, sei lá. Você pode ir experimentando, vai experimentando aí. Faz o caderninho, depois anota, né, as sensações, as sensações. Resultado, esquece essa palavra, deleta. Não queremos ela aqui agora. Aí eu já ouvi de pessoas assim, mas meditar mesmo, no mínimo meia hora. Senão você não meditou, né? Quem já mais... Aí, tipo, fica frustrante assim, né? Tu te sente um frustrado, porque, poxa, a pessoa vai pensar, bom, primeiro que eu não tenho meia hora pra... Aí é um outro conceito que a gente pode discutir depois, né, minha gente? Vocês sabem. Levanta às 5 horas da manhã, que nem eu, que você vai produzir um tempo absurdo na sua vida. Aí você vai pensar assim, poxa, mas se eu não consigo ficar... Como o caso que eu citei, né? Que eu ficava ali no colinho aberto para ver se... Aí, realmente, você não está incentivando a pessoa, né? Esse estado meditativo tem tempo? Algumas pesquisas dizem, sim, que a gente vai entrar num estado de meditação. Lembrando, assim, aqui vale um ponto muito importante. Tá. Que vale, não é que vale, né? Mas, por exemplo, tem uma pesquisa, né, alguns estudos que dizem que, e alguns mestres que falam que realmente para a gente entrar nesse estado de meditação profunda, 10.000 horas. 10.000 10 horas. 10.000 horas, imagina só. Então pronto, eu já vou parar por aqui. Só muda mesmo, né? Tadinho de nós. Como assim? Ocidentais. Eu não tenho 10... Estressado, ansioso. Eu não tenho 5 minutos, eu não tenho meia hora, e aí eu faço uma reflexão. Quantas horas? Anota isso. Eu fiz esse exercício. Tá. E eu me assustei na época, Tá. estou trabalhando isso até hoje. Quantas horas por dia você fica na frente do celular? Da telinha. Da telinha, sem fazer nada. O celular te traz essa informação aí. Vai lá nas Vai lá, configurações. 1 hora, 2 horas, 3... mas eu só fiquei 5 minutinhos, deu 2 horas. Ok, temos aí vários canais de entretenimento. Quantas horas você fica por dia em frente a esses canais de entretenimento? Aí, porque eu já fui questionado dessa forma. Tá, mas e cadê o meu momento de lazer? Tudo bem o seu momento de lazer? Está tudo bem, tranquilo. É necessário para o ser humano um momento de lazer. Mas quanto tempo você realmente dedica para você? Não para você externamente, aquilo que a sociedade plantou, mas algo que do buscador, de eu me descobrir. De gerar um resultado melhor realmente desde um outro ponto de vista. E aí eu começo a fazer o quê? Então, ok, dentro dessa rotina, desse meu dia, eu começo a incluir algo diferente, algo novo, um tempo de meditação, um tempo para meditar. Com quanto tempo, Jomara? Bom, eu começo com um tempo que não me frustre. Tá. Essa é a questão. Eu sou coach também. E um dos primeiros trainees, dos primeiros clientes ele queria fazer caminhada e aí nós avançamos na ideia da caminhada. E lógico, a gente sabe que quem avança demais muito rápido no começo, ele para. Não, mas eu vou meditar, eu vou caminhar durante 1 hora e falar para ele, e fomos trabalhando para que ele fizesse num tempo menor. Não, eu vou fazer 1 hora. Bom, como o cliente está pedindo, você não pode dizer que não, né? Então, ok, experimenta. Ele caminhou 1 dia. Lógico, deu dor no corpo, deu um monte de coisa e ele não caminhou mais. Porque existiu o quê? Uma frustração. Na meditação é a mesma ideia. Botou uma meta muito alta. Exatamente. Aí eu estou com um problema e eu quero... Veja bem,
que é importante deixar isso claro. Se você tem uma questão para resolver, medite. Se você não tem nada para resolver, medite. Medite. A questão é, entra nesse estado. E aí, por quanto tempo? Começa com um tempo que você se sinta bem. E o mais importante, isso que você falou, que você conclua aquele tempo e você não... Eu queria continuar mais um pouquinho aqui. E nesse momento, você sai daquele estado. Porque isso é bem importante. Então, você entra, bota lá, um minuto de meditação. 1 minuto. Bota no celular mesmo. Pega o celular e bota 1 minuto. E tocou o alarme, para. Nossa, mas estava tão bom. Para ali. É melhor a frustração da sensação do prazer do que a frustração de uma sensação daquilo que eu não gostei. E aí eu paro naquele instante. E eu fico, em outro momento, agora eu tive mais 1 minutinho. Então tá bom, 30 segundinhos, eu vou comer, a gente vai trabalhar muito a respiração, né? Eu vou me alimentar e eu tomo consciência. Eu vou caminhar, eu tomo consciência. Pequenos estados durante o dia, pequenos instantes, pequenos momentos. Até o momento em que você chegue, ok, agora eu consigo ficar 5 minutos, agora eu consigo ficar 10, 15, 20, 30, 1 hora, 2 horas. Tem um mestre, um guru chamado Sadhguru, muito famoso agora, e ele, na história de um livro dele, ele conta que ele meditou, foram 11, 12 dias ininterruptos, em estado de meditação. Ou seja, aí são para os yogis, né? Para nós ocidentais, 30 segundos. Então, não é o tempo, né? Tem um outro mestre budista, shintoísta, budista do Japão, que perguntaram para ele, mestre, quanto tempo de meditação é o ideal? E ele falou o seguinte, qualquer tempo. Se você conseguir por 1 segundo entrar nesse estado, seja de plenitude, de consciência, já tem validade. Então, a gente pode concluir que, né, como somos seres, né, diferentes, temos valores, culturas, crenças diferentes, isso pode ser de cada um também. Exatamente isso. Tem algo assim, nós nascemos e a gente vem toda uma cultura, né? Agora, você nasce, você faz a escolinha, você faz o pré, faz a escolinha, faz o primário, faz ginásio, adolescente, agora você compra o teu primeiro casa, compra o teu primeiro carro, a tua primeira casa, isso. Ou seja, segue orientados a o que não tem nada de ruim nisso, não. Muito pelo contrário, faz parte da vida terrena. A gente não é ensinado a essas práticas um pouco mais de olhar para dentro, para esse interno, e dizer assim, como que eu posso entrar num outro estado e ter melhor resultado? De uma forma muito mais feliz, né? A gente precisava colocar nas escolas, né? Exatamente. Tem, né? Tem muitas escolas, tem muitas professoras. Ano passado, nas férias de verão, aqui em Araranguá, lá no Galpão Cultural, teve algumas atividades para as crianças. Meu neto participou, tão bonitinho, meditando. Chegou em casa, ficou lá. Eu tenho uma foto dele, coisa mais linda. Mas você já vai despertando. Sim. Tá. Tempo... vamos desmistificar um pouco esse tem que, né? Exato. Vamos fazer experimentos. Seja um experienciador, né? De si mesmo. Porque não tem como uma pessoa dizer, olha, medita aí 15 minutos, que eu vou ali e já volto. Aí a pessoa vai ficar ali, quanto falta? A mesma coisa que acontecia comigo. Então, defina aí seu tempo inicial e vai experimentando, vai brincando, né? Tem que ser leve a coisa também, exatamente. Não pode, né, ser uma coisa pesada, é para trazer benefício. Sim. Vamos falar, antes das outras questões aqui que estão vindo na minha cabeça, falamos um pouco dos desafios, né? Todos nós temos. Então, assim, você não é diferente de mim, somos todos tivemos certamente... o Xande também lá no início teve, né? O que te levou a meditar? Boa pergunta, João Mara. Pois Boa pergunta que levou. Todo mundo tem um começo, né? Um porquê. Eu acredito que começa com uma certa incomodidade. Há uma incomodação. Algo que incomoda, sabe?
E aí, ou porque alguém falou que é interessante, ou porque, sei lá, alguma coisa te levou a esse estado de meditação. Eu já medito há 12 anos, que eu me lembro nessa vida, né? Então, são mais de 12 anos. Agora, 12 anos depois, é que eu começo realmente a entregar isso para as outras pessoas. Foram 12 anos de prática. Gente, mas tudo isso, então, é isso. Porque é uma constância, né? Então, talvez a meditação, ela chegue para mim como que Eu lembro que há mais de 12 anos, eu fui convidado para um treinamento, para uma filosofia chamada Seichonoye, né? Eu fui na Seichonoye. Olha só, eu fui lá interessado em prosperidade. Era o assunto, né, do momento. Eu quero prosperar. E aí, dentro do treinamento, lá, meditação, né? E a meditação desse movimento, ele é muito ritualístico, né? Muito de postura, disso e daquilo e tal. Também muito importante para a meditação. A gente pode falar sobre isso também. Mas também não se apegue a ela. E eles falavam muito isso. Não se apegue àquela ferramenta, aquele instrumento, né? E ali eu comecei a ver a prática de meditação. Eu olhava para aquilo ali e disse, eu nunca vou conseguir. Minha mente não para, meu corpo dói. Não sei, eu não consigo manter naquela postura, dói a mão, dói isso, dói aquilo. Como que eu faço isso? E por muitos meses eu comprei um DVD na época, e aí tinha a orientação da meditação. Eu colocava o DVD e ficava na frente da TV, de olhos abertos, fazendo a postura, né? Fazendo até que conseguia entrar. Veja bem, meses para que eu pudesse conseguir ficar na postura de meditação. Veja bem, ainda não estava meditando. E vai experimentando, e vai. E aí, ok, o que fala agora? O que fala depois? Porque ali tinha uma ritualística. E aí, até que chega no momento, ok, agora eu consigo já meditar sozinho, desligo a TV e medito. E aí começa assim, ter as experiências dos estados de meditação. A questão então, foi através da Seichonoye? Sim, foi ali o primeiro movimento que eu comecei a ter meditação. Então, é uma meditação mais budista, com uma pegada do ritual shintoísta, muito de postura, né? Todo ritualístico, assim, começo, meio, fim. Sim, também a meditação vai ter esses estados. Para quem está começando, não se apega nisso. Não se apega nisso, né? E aí, na sequência, eu começo a praticar por 8 anos, até hoje pratico ainda. E aí eu começo, mas eu acho que tem mais do que isso, porque até então eu não sabia nem que existia meditação. E aí eu comecei, mas então, deve existir outros tipos de meditações. E aí, na sequência, aí eu conheço uma organização chamada Condor Blanco, que tem toda uma base do xamanismo, mas que envolve todas as outras filosofias também. E ali eu começo a ter acesso a outros tipos de meditações. Meditações passivas, aquela que você para, e meditações ativas. Veja bem, a meditação não é só parar, então, não. Osho, que é um dos, né, ele trabalhava muito a ideia da meditação ativa. E ali eu conheço as meditações ativas. Veja bem, se o corpo não para, então existem meditações ativas. Você movimenta, e quando você posso para... estar dançando num estado tão de concentração que eu estou meditando. Seria uma meditação ativa? Você entra no estado de... Exato, é uma meditação ativa. Sim, existem N variações de meditações ativas, assim como existem N meditações passivas. Basicamente são isso, meditações ativas e passivas. E aí eu começo a conhecer outros estados de meditação, outros modelos, né? E aí são outros modelos também que eu pratico hoje, conectados aos 4 elementos, terra, água, ar e fogo, conectado a outros estados de meditação. Tem algo muito importante, Xiomara, e vale para todos nós aqui. Então, para que eu necessito saber de meditação? Porque a mente, ela quer informação, ela quer um conteúdo. Então, esse nosso bate-papo aqui é isso, é preparar-se para esse estado de meditação. E aí eu sugiro, leia bons livros de meditação. Vou te pedir sugestão aqui. Inclusive tem um aqui que é maravilhoso. Leia bons livros de meditação. Tem várias meditações guiadas. Embora eu tenha um trabalho onde eu deixo gravada meditações guiadas, existe um ensinamento muito antigo, e antigamente existia muito a ideia da transferência do ensinamento mestre-discípulo. Nós no Ocidente não temos muito a cultura do mestre, então vamos trabalhar aqui como mentor. Mentor, mentorado, né? Mestre-discípulo.
Então, a meditação também, ela pode ser transferida nesse estado mestre-discípulo. Então, uma das que eu sugiro para todos. Como que eu começo a meditar? Começa com o que você tem. Começa. Mas, em um curto espaço de tempo, comece a procurar uma pessoa, um mentor, alguém que possa te acompanhar nessa jornada. Fica muito mais fácil. Imagina, se lá eu não tivesse, lá há mais de 12 anos, eu não tivesse aquele movimento, que tivessem pessoas ali, todas as semanas, com disciplina diária de meditação, com pessoas que pudessem me incentivar, com mentores me incentivando, eu acho que eu teria desistido, hein? Porque, lógico, dói o corpo, a mente não para, é tudo uma loucura. Hoje eu consegui, uau, aquele estado de plenitude. No outro dia eu nem consegui me concentrar. E aí o mentor pode te orientar nesse caminho de te dar uma melhor resolução para aquilo ali. Não é simplesmente estar tudo certo, mas ele pode estar te orientando dentro desses pontos que você vai sentindo no dia a dia. Tá. Eu ia entrar agora nos benefícios, eu vou ter que fazer um intervalinho já, mas antes a gente vai falar dos benefícios da meditação depois do intervalo. Mas tu falaste agora aqui do corpo, né, da dor no corpo, que eu citei também. Aquela posição, né, com as pernas cruzadas, tem a posição... Depois vamos procurar uma imagem aí, João, para a gente colocar aí. Que as pernas ficam bem aqui em cima. Como é que é o nome mesmo? Postura de lótus? Postura de lótus. Ou simplesmente, tipo, perninha de índio, assim, né? Que a gente fica na escola. É obrigado a gente meditar nessa... Ótima pergunta. A obrigação já nos leva a algo que eu não quero fazer. Certo. Então, vamos lá. Fisicamente, o corpo, ele necessita de uma organização, de uma ordem energética. Sim. Né? A coluna... Exatamente. Por que na orientação a gente... todos os mestres, a orientação mantenha o corpo relaxado, mas coluna reta. Imagina a coluna como um fio, né? Condutor de energia. Então, quando eu alinho a coluna, eu me coloco em estado de presença. E eu crio toda uma vibração energética. Se eu estou aqui relaxado, a minha vibração é de relaxamento. Ok, mas o que eu estou fazendo agora? Estou meditando ou estou relaxando? Não, agora eu estou em estado de meditação. Então, eu alinho o meu corpo, eu digo para o universo, ou para Deus, seja aquilo que você acredita, eu digo que, ok, meu corpo, eu estou preparando o meu corpo para um estado de meditação. Ah, mas por quê? Postura de lótus ou não? Pernas cruzadas ou não? Tem um ensinamento dentro desse movimento budista também que diz o seguinte: durante a meditação, deixe as partes de baixo embaixo e as partes de cima em cima. Por isso que eu não medito deitado e nem assim jogado no sofá. Então, isso é um alinhamento... Isso era uma coisa que eu queria te perguntar. Isso é um alinhamento energético, não é uma obrigatoriedade. É um alinhamento energético. Então, você coloca o que é embaixo, pés no chão. Para nós ocidentais, vamos esquecer a postura de lótus por enquanto. Para nós ocidentais, coloca os pés no chão. Importante isso. Quando você coloca o pé no chão, você dá a base, você diz para você mesmo que você está firme. Estou conectado à terra. Está ancorado ali. Está ancorado, exatamente. Tem uma âncora, eu estou firme aqui. Eu estou no presente. Aí eu sento, alinho um pouco o corpo, né? Não precisa ser tão rígido, né? Alinha o corpo e aí você já... Vai entrando numa outra postura, você sente, isso cria um fluxo de energia. Né? Quando a gente alinha o corpo é uma coisa maravilhosa. Tá aí, ó, bota essa imagem aí para nós. Essa aí é a famosa flor de lótus, a posição de lótus, Essa é uma posição de lótus, bota exatamente. Os pés bem lá, não cheguei aí. Não, ó, gente, ó, legal. E aí esse é o avanço, não necessitamos começar desta forma, porque isso vai doer. Então você começa o quê? Senta numa cadeira... Menos de um minuto já tá doendo tudo aí, minha gente. Se conseguir, né? Se conseguir. Então, começa isso, né? Alinha o seu corpo. E é interessante porque, mas eu tenho que ficar aqui meia hora assim. Começa com 1 minutinho, começa com 5 minutos. Mas você falou que eu posso meditar enquanto eu estiver, por exemplo, trabalhando, caminhando. Então, caminha, diz para o teu corpo que você está alinhando ele. Isso é um alinhamento energético. Não foi nós que criamos, não... Experimenta. A palavra que você falou é fantástica. Experimente. Experimenta. Coloca o teu corpo reto.
Durante o dia faz algumas pausas e alinha o teu corpo, porque senão a gente vai atrofiando, vai se fechando. E esse momento, esse estado é de colocar. Então, coloca as mãos sobre as pernas, palmas para baixo ou palmas para cima, né? Eu gosto, dependendo da situação, palmas para cima, que é estar aberto a receber. O quê? Também gosto para cima. A receber. Vamos receber, né? Alinho a cabeça alinhada com o horizonte, né? Você vai perceber que é muito comum a gente fazer assim, ó. Aham. Ok, eu fiz assim, o que eu faço? Meu Deus, você está errado. Esquece o erro. Se deu conta que estava assim, volta. Baixa um pouquinho, né? Imagine que você está olhando para o horizonte. Por que olhos fechados? Por que não olhos abertos? Sim, você pode meditar de olhos fechados e de olhos abertos. Os olhos fechados, eles fazem com que a gente não veja o mundo externo e comece a olhar mais para o mundo interno. Digamos assim, que é mais fácil para você entrar em concentração se você fechar os olhos. Exatamente. Você citou lá no começo da meditação para uma vela, né, para uma fogueira. Quando eu medito, no budismo tem muito essa, né, olhar 45 graus, Então. e aí você olha para um ponto fixo, né, no budismo zen tem muito isso, né? Então você olha para um ponto fixo e você medita. Mas eu não consigo porque daí me distrai, então fecha os olhos. Então, eu tô estudando um conhecimento agora que é a lei do tempo. E na lei do tempo se trabalha muito a meditação. Todas as informações assim são trabalhadas muito com a meditação. E eles, uma das meditações mais assim que eles sugerem, né, e que é muito utilizada dentro do estudo da lei do tempo, é a meditação da mente natural, onde os olhos ficam semiabertos a 45 graus, então você escolhe aquele ponto fixo e fica ali. Eles sugerem a posição sentada, com as mãos, que eles dizem que é a posição da dignidade, os pés no chão, né, coluna reta, e as mãos sobre os joelhos, sobre as pernas. E você permanece com os olhos semiabertos. Para mim, me cansa os olhos. Não somos acostumados. Então assim, para mim, com os olhos fechados, eu me concentro melhor, né? E não tenho esse cansaço, porque daí eu me distraio, porque eu estou sentindo a mesma coisa da posição de lótus, né? Você acaba começando a sentir dor e aí tu te desconcentra, né? Então, tem uma técnica que eu uso que eu gosto, que é tipo, quando eu tô, né, me percebendo o corpo, né? Relaxa o dedinho, relaxa isso, relaxa aquilo, vai caminhando. Aí eu afasto o ombro das orelhas. Isso me dá uma sensação tão boa, né? De tipo, relaxamento. você encaixa que assim, né? E tem essa sensação, igual a sensação do fio, né? Exatamente. Puxando. São tudo coisas que a gente mentalmente faz e vai alinhando, vai achando essa posição. Exatamente. Né? E é isso, quando você alinha o corpo, alinha a coluna, não é para ser rígido. Parece uma postura de rígida, não é? Mas você alinha e relaxa. É muito bom. É uma sensação muito boa estar com essa posição alinhada. Vamos para o nosso intervalinho, rapidinho, já voltamos. Na volta nós vamos falar dos benefícios da meditação. Afinal, para que vamos meditar? Voltamos, quero saber quem já botou aí no seu propósito, quero começar a meditar. Vamos lá, né, gente? Nós estamos aqui todos os dias trazendo informações aí pra gente, né, ter uma vida mais leve, mais legal, né? Então, aí, mais um aprendizado para vocês. Ô, Xande, antes da gente entrar nos benefícios, eu queria te perguntar sobre a meditação guiada, né? Tu falaste, por exemplo, depois nós vamos falar do teu trabalho, mas a meditação guiada é uma boa ferramenta também para quem está começando? Com certeza. Começa, né? isso eu que acredito assim, que sim. Começa com o que tem, né? Hoje tem várias tecnologias que disponibilizam meditações guiadas.
Então, começa com a meditação guiada. Começa com aquilo que você tem naquele momento, né? E aí é importante, porque às vezes as meditações guiadas, ela tem 10 minutos, 20 minutos, às vezes o som não... Então, você precisa pesquisar um pouco mais para você realmente se identificar com aquela meditação guiada, né? Eu, por exemplo, eu tenho um pouquinho de desafio com relação à meditação guiada. Eu me distraio mais na meditação guiada. Então, eu prefiro mais uma meditação de silêncio. Então, cada um vai buscando o seu jeito, né? O seu modo, né? Eu tenho problema com vozes. Se eu não gosto da voz, eu não consigo. Não gostei dessa voz, né? Vou lá, procure outra. Mas aí eu descobri que agora eu não tenho colocado, mas às vezes eu coloco. Então é tipo isso, assim, né? É igual humor, né? Tem dia que talvez daquele jeito vai funcionar melhor. Eu gosto de botar sons da natureza. Sim, é uma forma de identificação. Vamos lá, meditação guiada. Basicamente, todas as meditações que a gente conhece, que tem disponível, são guiadas. Então, ou seja, são orientações que tem para que a gente entre nesse estado de meditação. A guiança em si não é a meditação. Aquelas palavras em si não é meditação. Agora entra no estado profundo. Então, você precisa racionalizar naquilo, entrar em estado de relaxamento. E aí sim, você vai entrando, aí sim, vai para o estado de meditação. Então, a meditação guiada, ela serve para isso, para te guiar a um estado de meditação. Vai entrar na... Embora a gente diz meditação da lua, meditação do sol, meditação do coração, meditação disso, meditação daquilo. Mas são guias, né, importantes para a gente conseguir realmente entrar em estados de meditação. Eu gosto de criar esse ambiente assim, de paz mesmo, né? Aí quem gosta do incenso pode queimar um incenso, para mim me traz assim uma sensação boa. Essa coisa, né? Eu sou ritualística, então eu gosto de preparar ali, ter esse ambiente preparado e, como eu disse, experimentando aí o seu jeito, né? Exato. Vamos então para os benefícios da meditação. Muito se fala sobre isso, né? Maior poder de concentração. Dizem, né? Dizem não, é fato, né? Que grandes líderes mundiais, né? CEOs de grandes empresas tiram lá um período de tempo em tempo e vão lá para o Himalaia, sei lá eu para onde, e vão ficar lá dias numa espécie de retiro só para jejuar e meditar. Aliás, jejum e meditação é outra coisa que eu anotei aqui para nós falarmos, se der tempo. Por quê? Porque é onde eles encontram, né, esse estado de criatividade, de insights, de muita coisa. Quais são realmente os benefícios da meditação? Não por quê, mas para que eu devo meditar? São perguntas bem interessantes. Por que medito? Para que medito, né? Então, quando essas pessoas, elas... Interessante, da meditação guiada, juntando as duas coisas aqui, né? Então, a meditação guiada você encontra lá e tal, você não tem uma orientação muito direta, você não tem supervisão. Quando essas pessoas, assim como eu fiz, já fui para o Chile, fiquei 2 meses lá numa montanha, justamente praticando meditação também todos os dias e tudo mais. Então, você está ali dentro de um universo diferente do teu cotidiano e sendo orientado por instrutores de meditação ou de práticas, ambiente, né? do ambiente e tudo mais. Então, eu saio daquela rotina comum e vou para um ambiente onde eu tenho supervisão, orientação, né? Mesmo que não seja verbal, mas há uma orientação, tem alguém ali. Então, por isso que é importante. Começou a meditação guiada, você não se sentiu muito bem? Procura um instrutor de meditação. Tá. E aí vai para às vezes, não precisa, pode ser na tua casa. Mas Chantiran precisa, então, quer dizer que eu tenho que ir lá para a montanha de Condor Branco, lá no sul do Chile, para meditar? Quer dizer que eu tenho que ir para os Himalaias? Vamos lá, para começar, você não precisa nada disso. Você começa com o que você tem, meditação guiada, medita com Chantiran, seja com a Diomara, com qualquer... E aí você começa a fazer isso. Você vai avançando nos estágios de meditação. Não é que tem melhor ou pior, mas as meditações também têm estágio. Então, você começa no estágio básico, vamos lá colocar assim,
ok, eu não sei nada. Como tudo na vida, né, Não, gente? A gente começa pelo básico. Começa com o que tem, e aí você vai sentindo uma necessidade, uma demanda de avançar. Aí você começa o quê? Parte para outro estágio, começa a ler um livro, começa a ter uma outra percepção, começa a ver que você começa a sentir benefício. Você não precisa buscar o benefício. Quem medita constantemente, regularmente, ele vai sentindo esse benefício. Ele vai percebendo esse benefício. E aí os benefícios são, ok, benefício para a saúde. Gente, mas como que eu consigo, como que a meditação vai me ter benefício para a saúde? Vamos lá, volta na alimentação. Se eu entro em mais estados de meditação, eu digo por experiência, ao invés de comer 3 pratos de comida sem se dar conta do que eu estou comendo, hoje eu como um de forma consciente. Energia quis não, tirou a gente do ar, né? Mas, né? Ficamos aqui conversando, meditando, né? Viu? Aí voltamos, tudo certo. Para a gente seguir aí na nosso raciocínio sobre os benefícios. Então, benefícios, né? Você tem, quando nós meditamos, isso é cientificamente comprovado, benefícios na saúde física. Igual eu estava falando, né? A gente começa a prestar mais atenção na questão da alimentação, na questão do que bebe, na questão do que consome, da forma como trata o corpo, Sim. né? Da forma como lida com o corpo físico. Bem físico mesmo, bem lidando com isso. Quando nós meditamos, começamos a entramos mais no estado de paz interior. No final das contas, um dos grandes, assim, qual o maior objetivo da meditação? Paz interior. Se eu estou em paz, e não é em paz externamente, né? Por isso que Gandhi falava, seja a paz que você quer no mundo, né? Seja a transformação que você quer no mundo. Começa por essa paz interna. Então, quando a pessoa vai entrando nesse estado de paz, de consciência, automaticamente ela vai tomando consciência também do que rodeia, das coisas que ela consome, da forma como ela se alimenta, né? Fala-se muito, não vamos entrar nesse caso, mas muito das doenças hereditárias. Observa como você se alimenta, como que os teus pais se alimentavam, como que a família se alimenta. Então você vai entrando nesse, e aí começa a ter benefícios por causa disso. E às vezes com práticas de 30 dias, de 28 dias, de 8 semanas, depende de cada modelo de meditação, de cada entrega, né, de meditação. É bom meditar em jejum, de barriga cheia, é complicado, né? Então, falando de benefícios para a saúde física, o que acontece? Quando você está muito com o estômago muito cheio, há um processo de elevação do sangue para o cérebro, e aí aliás, é o contrário, ele leva o sangue mais para o estômago, e aí automaticamente, naturalmente, há um processo de relaxamento. Depois de se alimentar, naturalmente... Agir boiando, né? Mais ou menos isso. Então, assim, meditar em jejum. Se você tem, veja bem, jejum, e aí que eu recomendo, não faça jejum assim de qualquer forma, vende videozinho na internet. Não funciona bem, tá, gente? Então, tem um profissional muito bem, um médico, alguém que realmente entenda do processo, que te acompanhe. E aí sim, se você já está dentro de um processo de jejum, a meditação é muito mais maravilhosa. Porque o corpo físico é uma das grandes questões que às vezes nos impede. Porque dói, porque isso, porque aquilo. E quando você está em estado de jejum, o corpo automaticamente está mais leve, está mais suave, a mente está mais leve. Por exemplo, melhores horários para meditação. Os mestres, especialistas falam 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Porque nesse momento há um campo energético maior do planeta, né? A maioria das pessoas estão dormindo, né? Estão descansando, querendo acordar. Então tem toda uma questão energética. E aí, ok. Então você tem benefícios físicos. Sim, automaticamente com a prosperidade, com o trabalho. Porque eu começo a entrar num estado de paz, eu elimino todo aquele estado de força do tem que ser, da ansiedade. Porque eu acredito que você vai acabar trazendo para suas atividades do dia a dia os benefícios que você experimentou lá às 5 horas da manhã. É exatamente isso. Eu tenho essa sensação. Sim. Né? Eu gosto sim, sempre de trazer os meus exemplos aqui. Eu tive nesse final de semana uma situação que era
total, assim, para me tirar do eixo. Mas total. Ó, o cenário perfeito para me deixar extremamente irritada, né? E eu, consciente, né? Não vou permitir que isso aqui me afete. Mentalmente, realmente, assim, eu criei um estado de vamos resolver, é isso que temos essa situação, temos essa possibilidade, vamos fazer, deu, tá pronto, foi leve. Exatamente isso. Quando que, em outro momento, eu poderia ter batido boca, discutido, né? Aí a gente afeta os órgãos da gente, né? Porque quando você briga com alguém, quem se prejudica é você, né? É querer dar veneno pro outro. É a gente que toma o veneninho, Exatamente. né? Então o fígado sofre, né? Todos os órgãos aí relacionados à mágoa, à raiva, né? E tudo isso. Sim. Então, basicamente é isso. Sim. Eu trouxe, né? Estou trazendo para o meu dia a dia. Óbvio, a gente é ser humano, a gente tem, né? Tipo, ontem, assim, eu tava um ser muito assim. Que a influência da lua cheia, para mim, veio com tudo, assim. Então, o meu emocional ontem tava, né? Assim. Aí eu tenho consciência, E esse, Gilmar, é um dos benefícios da meditação. É justamente assim, entender que vamos pegar aqui, acabou de faltar luz elétrica. A gente vive no mundo da impermanência. Então, todos os meus dias vão ser exatamente iguais? Não. Não. E aí, é interessante prestar atenção. Olha, os mestres falam também isso, né? Não posso mais sentir raiva? Não, muito pelo contrário. Mestre, você sente raiva? Pergunta para o mestre. Sim. Ele vai dizer, sinto raiva. A questão é quanto tempo eu fico nessa raiva. Aconteceu lá uma situação, você ficou frustrado? Claro que eu fiquei. Por quanto tempo? Milissegundos, um segundo? A questão é que, como eu não medito, eu fico carregando aqui por um dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos. E aí sim vai gerar onde? Problema físico, né? E aí vai gerar o cara que fica no passado, né? Ah, não, mas é que o fulano me deu um golpe. Quando foi isso? Há 15 anos atrás. E você tá lá ainda? Exatamente isso. Né? É bem isso, são essas. Sim. E essas fichas, gente, caem todo dia. Claro. E aí as fichas vão caindo e você vai o quê? Resolvendo. Resolvendo. Cara, isso não faz realmente nenhum sentido para mim. Sim. É a mesma história de querer assim, eu posso levantar esse prédio inteiro sozinho? Sim ou não? Claro que eu posso. Mas isso sozinho não é sozinho, eu posso criar um instrumento, uma ferramenta que levanta tudo isso, né? Mas seguindo nos benefícios, Chamara. Benefícios, isso são benefícios físicos. Ah, mas eu posso ter benefícios emocionais? Sim. Quando você medita constantemente, você entra, lembra que eu falei do estado de paz interior? Quando você entra nesse estado de paz interior, você tem benefício para o corpo físico e você tem benefícios emocionais, que são o quê? Melhor relacionamento de casal, melhor relacionamento entre familiares, como você falou ali, uma situação que poderia, não sei qual que era a situação, mas uma situação que poderia sair do controle, de repente, ok, peraí, deixa eu olhar isso por uma outra perspectiva. O que eu estou sentindo nesse momento? E aí nós não negamos aquele sentimento, nós entramos nele e observamos ele. Nossa, isso, ok, é isso que eu quero para mim? Não, Exatamente. porque você passou. Exatamente. Então você começa a ter benefícios emocionais, melhora relacionamentos, melhora aquele estado de sentimento, de frustração, de negatividade. Veja bem, você vai sentir tudo isso mesmo meditando. No entanto, você vai se dar conta daquele sentimento e aí você tem uma escolha. Peraí, eu estou consciente e agora eu saio desse estado. Mas porque eu quero sair? Não, porque simplesmente você vai sair daquele estado. Você não vai necessitar de um esforço para sair. Tipo, me falaram de uma coisa que eu gostei, assim, muito. A gente estava falando sobre o cigarro, né? Que eu parei de fumar recentemente. Eu posso, mas eu preciso. Né? Quando a gente fala o posso e o preciso, abre, assim, um portal, assim, né? Tudo você pode. A questão você precisa. Pode ficar brabinha, né? Magoadinha? Pode. Eu fico tranquilo. Quem não fica, que levante a mão. Eu preciso disso. Aí é que vem o lance, né? E nesse mundo aí que a gente está, minha gente, que todo mundo
cospe suas verdades aí na internet, e briga e é uma coisa que chega... Eu fico apavorado, né? Na eleição mesmo, eu disse, gente, as pessoas realmente estão malucas, né? Vamos meditar, minha gente. Xande, estamos chegando no final do... Bom, deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui. Eu ia falar sobre a questão do silêncio, né, gente? O que eu falo de vez em quando, eu sou uma apaixonada pelo silêncio, né? E estar sozinha. O que para algumas pessoas é apavorante, para mim é uma riqueza, é um tesouro. Estar sozinha e em silêncio. É, assim, mágico. Experimente. É bom. Falamos do tempo, meditação guiada. Quero que o Xande deixe uma indicação de livro pra gente. Então. E quero que tu fale sobre o teu trabalho. Maravilha, então. Além dos benefícios físicos e emocionais, lembrar que tem os benefícios mentais e os benefícios espirituais também, né? Ah, nem se fala. Hashtag fica a dica, depois procura que a Djalmara fala. Como é que eu brinco? A gente tem o WhatsApp com Deus, né? Tô te perguntando, agora responda. Sem como é? Sem buscar resultado, né? Isso é o que a gente tem que ter em mente aqui, que eu acho que é o precioso que o Xande trouxe aqui pra gente hoje. O resultado é a consequência, né? Falando de livros, tem vários livros, tá? Eu vou trazer esse aqui, que é um livro que é o livro de cabeceira que eu tô agora. Não sei se o pessoal tá vendo aqui. Shantikai. Ó, Shantikai. Tá. Meditação da Terra, né? Shantikai, uma meditação que transforma o nosso destino de Surjava Solar. Surjava Solar é um mentor chileno, mora no sul dos Andes chilenos, numa cordilheira, ali na Cordilheira dos Andes, né? Numa montanha chamada Condor Branco. Ele escreveu esse e outros livros. Tá. Mas esse livro é uma preciosidade porque traz essa meditação muito básica, essa meditação de conexão com a Terra. Tá. Né? De olhar para internamente, de pedir permissão. A gente não entra numa porta na casa de alguém simplesmente entrando, a gente pede permissão, né? Aí tem a apreciação, tem a gratidão, tem o perdão, e aí sim, depois disso tudo, a bênção, né? Um resuminho aqui da meditação Shantikai. Esse é um livro fininho, de cabeceira, para começar a aprender meditação. Lembra? É para ler e depois deixar lá na estante, ele é para ser utilizado. É para estudado, ele está todo, tá riscado, tá marcado como e tudo bom mais. leitor, né? E aí... Olha aí, ó, tá aí na tela, ó. Os meninos já foram lá buscar. Olha aí, é esse livro maravilhoso. Tem vários outros livros assim desse autor também que trazem meditação. Tá. Então você estuda racionalmente, entende racionalmente e pratica emocionalmente, né? Tá. Então você entende, e por isso que existem as meditações orientadas, por isso desse nosso bate-papo também, e depois você entra na prática. Perfeito. Olha, tem uma telespectadora amiga minha que é apaixonada por meditação, Nita Mendes. Bom dia, Jô. Bom dia, o instrutor de meditação. Excelente tema sobre os benefícios da meditação. Sou apaixonada, a meditação é tudo que todos deveriam conhecer, só benefício. Xande, gratidão. A Anitta realmente é uma pessoa que de Araranguá, que eu sei que, nossa, meditação para ela é vida mesmo, que legal, né? Gratidão, né, por essas Como palavras. Como te encontramos, Xande, além dos teus Instagrams que o Kevin está colocando ali na tela para nós? Sim. Tem um trabalho que a gente está fazendo agora mais recentemente e você pode encontrar no endereço na internet, meditantes.com.br. Tá. Nós lançamos em abril o podcast, o Meditantes Podcast. É um podcast, até onde a gente sabe, meio único no Brasil sobre meditação. Opa. Ele é específico sobre meditação. A gente tinha pesquisado, tinha algumas informações, e aí mas algo específico não tínhamos, né? Então hoje temos no YouTube, aí... Meditante... Está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook, está em todas as plataformas de áudio. Podcast, ou Meditantes Podcast. Tá, né? Meditantes Podcast. Isso. Ou entrar no site diretamente, meditantes.com.br, e ali você encontra todas as informações, todas as plataformas. Tá. É um trabalho muito rico, Djalmara, que é essa conversa com instrutores de meditação que nos ensinam dicas valiosas a cada edição. Então é bem bacana. E também, junto a esse projeto, já tem um projeto mais antigo, que é um grupo de meditação diário. Então, todos os dias, isso já desde o início da pandemia, nós temos um grupo de meditação às 6 horas da manhã. Então, é um grupo online, né? Ao vivo, onde o pessoal entra, recebe um link, entra num grupo no WhatsApp, nesse grupo você recebe o link,
E aí, através desse link, você entra na sala de meditação e aí entra diretamente ou com o Shantiran, geralmente é eu que estou conduzindo, e de tempos em tempos nós fazemos uma jornada de meditação, ciclos de meditação, por exemplo. A cada mudança de estação, junto com o Condor Blanco, nós fazemos os 21 dias de meditação Sintonize na Paz. 21 dias, a mesma meditação sintonizando na paz. Por isso que é a meditação Sintonize na Paz. 21 dias meditando pela paz mundial. É incrível, é maravilhoso. E todos os dias, 6 horas da manhã. Nossa, estou arrepiada aqui. 21 dias. E aí, nesse movimento, que é a cada mudança de estação, a cada 4 meses muda a estação, e a gente faz 21 dias de meditação. E ali são 8, 10, às vezes 21 facilitadores, instrutores de meditação diferentes. Um por dia, todos os dias, 6 horas da manhã. No Brasil, no Chile, hoje estão em mais de 40 países. É um grupo pago? Não, totalmente gratuito. Sério? Tudo isso que eu falei até agora é totalmente gratuito. O Meditantes Podcast é gratuito. As meditações diárias, o que é o Meditantes Meditação, é gratuito. E esse o link, Sintonize na Paz, como é que o pessoal encontra o link? através do meditantes.com.br. Tá, entra lá no site, vai ali ter vai o estar link tudo pra bem entrar. fácil, assim, Olha muito aí, simples. gente, que maravilha, pronto. Quem tava aí no nhenhenhé, mimimi, então, ó, entra aí no link e começa a meditar já sendo guiada aí, ó. E daqui a pouco vamos entrar na primavera, hein? Exato. Uma estação linda, que eu faço aniversário. Ih, que maravilha! Florescer, né, meu bem? E o bom é isso, que a meditação que a gente faz, como você está dentro de um grupo, você está com um condutor, com um facilitador de meditação. Então, ele tá te observando, ele está te percebendo, né? Então, você está dentro, você está com uma meditação guiada assim, porém você está ao vivo. O fluxo de energia, Jamara, é imagina, muito maior cria do que você um ouvir um áudio campo, né? simplesmente por ouvir. Não tem dúvida. E aí, de tempos em tempos, pega esses ciclos de 21 dias. Quem faz 21 dias de meditação ininterrupto, gente, os depoimentos, eu me admiro com os depoimentos. Tá? E você está meditando o quê? Por exemplo, esses 21 dias, essa meditação Sintonize na Paz de Condor Blanco, são 21 dias meditando pela paz mundial. E o ensinamento é, onde é que está essa paz mundial? Está dentro de mim. Aqui. Onde que começa a paz? Tem uma frase que fala assim, parafraseando Gandhi, né? Seja a paz que você quer no mundo. É. Por onde Aliás, quem não assistiu o filme do Gandhi, assista, que também é um filme incrível. Shanti, gratidão, amei aí esse nosso tema, né? Compartilhar algo assim tão precioso que pode ser realmente um alento, né? Um caminho, uma virada de chave para muitas pessoas, com tantos benefícios aí. Então, vamos aproveitar, né? Shanti reside em Criciúma, né? Estou em Criciúma atualmente, nascido em Nova Veneza. Ah, é? Nascido aqui em Nova Veneza. Ninguém gosta de ir para lá, para Nova Veneza, Nossa. até que ninguém gosta de ir. Nossa. Eu vou estar lá esse final de semana, inclusive. Ih, que maravilha. Então, natural de Nova Veneza, mas hoje eu estou morando em Criciúma, criado no interior, muito próximo à terra, muito próximo à natureza, né? Que maravilha. E aí me afasto por um tempo e depois me reconecto, e essa reconexão é muito importante, né? Que entra em outros estágios. Então, o convite assim, para você experimentar esses estágios de meditação, entra lá, meditantes.com.br. Lá vai encontrar todos os todo seus ali, produtos serão lá. todos muito bem-vindos, né, nesses processos, e que a gente possa, sempre digo assim, que esse nosso bate-papo aqui, de alguma forma, possa apoiar a muitos e muitos seres. Que mas com apoie certeza. já estamos com a missão cumprida. Tenho sempre essa certeza ao final de cada programa que a gente, né, distribuiu aí sementinhas. Gratidão. Bom Gratidão, Jamara, pela retorno. oportunidade. Obrigada, Raquel, esposa do Shanti, que está aqui com a gente também no estúdio. Vamos fazer um intervalinho rápido. Lorela, para a gente em seguidinha. Hoje ela vai falar para nós o nosso quadro Saúde Mais Verde. Hoje ela botou assim, hoje vou falar sobre um crime. A gente não fala de coisa ruim aqui no TV Sul Mulher. Os ladrões de nutrientes, tá? Então, é esse os bandidinhos. Quem serão os ladrões de nutrientes? Lorela traz pra gente já. Não saia daí.